O meu nome é Ariosvaldo Espíndola, sou engenheiro prevencionista e o tema de hoje é: se houver acidente no trabalho, o técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, um destes ou ambos, podem ser presos? A resposta é sim. Eu já ouvi esse questionamento várias vezes, principalmente feito por jovens profissionais e estudantes, como também de participantes de curso de uma maneira geral, participantes de treinamentos, de palestras. Essa pergunta sempre vem à tona. Logicamente, isso muitas das vezes ocorre quando se percebe que em determinado ambiente de trabalho existem irregularidades, existem condições inseguras ou também atos inseguros, erros humanos provocados pelos próprios profissionais. Muitas das vezes, um colega próximo, alguém que comete erros, que tem uma conduta errônea ou pratica um ato inseguro, falando numa outra linguagem, é que fica indignado com aquilo e chega até nós como professores para fazer essa indagação. Evidentemente, não é nada agradável para o jovem profissional quando ele pensa que está estudando para uma área onde algum episódio pode estar ocorrendo e que pode fazer que, em função disso, ele venha a ser preso, ser encarcerado, perder a sua liberdade. Isso não é nada agradável, com certeza. Mas vale a pena aqui um destaque. É preciso lembrar que estamos no Brasil, um país livre e democrático, não é mesmo? Então, quer dizer, a pessoa vai ter direito a ampla defesa. Se ocorrer um acidente grave ou até que houver uma vítima fatal, o delegado, quando tomar ciência do fato, vai instaurar um inquérito, vai fazer a apuração dos fatos e, nesse processo todo, o profissional ali envolvido, quer seja ele um técnico ou engenheiro de segurança, vai ter direito à ampla defesa. Ouço de alguns profissionais, de vários deles, costumam chegar para mim e dizer: olha, veja bem ali, nós profissionais, prevencionistas, quando estamos dentro da empresa, costumamos ouvir duas coisas. Quando o ambiente de trabalho está bem organizado, as condições de segurança são fornecidas e o índice de acidente é praticamente nulo, está tudo em ordem, chega alguém e diz assim: olha só, aqui não ocorre acidente, para que técnico de segurança do trabalho? Não tem acidente aqui nesse lugar, não precisaria técnico de segurança do trabalho. Mas, se porventura, nessa mesma empresa, passado alguns dias, ocorrer um acidente de trabalho, outra pessoa pode chegar e dizer: meu Deus, ocorreu um acidente, o que o técnico de segurança do trabalho está fazendo aqui? Então, nós, profissionais prevencionistas, passamos por isso, lidamos com isso, e lógico, se o profissional ele não ainda se acostumou a lidar com isso, precisa ainda trilhar mais um caminho. Você vai aprender. Se você ainda não entendeu essa máxima da área prevencionista, você vai chegar lá. Fica tranquilo que você vai entender isso aí, porque ainda não chegou para ti esse entendimento. Mas, para quem está um tempo aí no trecho, como a gente fala, já entendeu esse cenário aqui. Normalmente é assim que funciona. Alguns podem dizer, infelizmente, esse processo, outros dirão que são ossos do ofício, que são desafios. Eu já me acostumei a dizer que são ossos do ofício ou desafios. Posso olhar por um outro ponto de vista, por um outro ângulo, e dizer também: olha, infelizmente, posso dizer isso também, mas não costumo muito olhar por esse ângulo aí. Costumo olhar mais que isso realmente é desafio da profissão ou ossos do ofício. As pessoas à sua volta, de modo geral, não vão entender que você, técnico de segurança do trabalho, pode ir para a cadeia se ocorrer um acidente grave e você for acusado de não ter tomado uma ação correta, uma ação adequada, visando proteger a vida daquela pessoa. Em todas as profissões se exige ética profissional, mas, em algumas delas, essa condição
é mais elevado. O técnico em segurança do trabalho é um exemplo de profissional que no dia a dia, na sua atuação, tem como premissa preservar a vida, promover a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. Então é natural que ele esteja muito próximo da necessidade de agir com princípios éticos em função dessa condição. O técnico não está dentro de uma empresa para fazer ela produzir mais, aumentar, bater recordes de produção. O intuito dele não é esse. Então, o intuito do técnico de segurança é atrapalhar a produção? Jamais, muito menos. O intuito, o objetivo do técnico de segurança do trabalho é estar dentro da empresa e desenvolver projetos, promover ações para que a empresa, sim, possa bater recordes de produção. Porém, isso não custe a vida das pessoas, que isso não cause lesões e que as pessoas não sofram por esse motivo. Então, em outras palavras, pode-se dizer que o objetivo maior de um técnico de segurança do trabalho é fazer com que a empresa produza e as pessoas trabalhem com saúde e segurança. Assim sendo, ele vai salvar vidas, proteger vidas e também o patrimônio. Essa seria, portanto, um objetivo máximo, um objetivo macro do técnico em segurança do trabalho. Eu já ouvi falar, algumas pessoas já chegaram até mim, dizendo que desistiram por conta disso, desanimaram, fugiram da profissão antes mesmo de começar, nem fizeram estágio. Amigos, não é motivo para isso, muito pelo contrário. Conforme eu falei antes, isso é desafio. Então, esse desafio tem que ser bem encarado e, evidentemente, vale uma ressalva. Se a pessoa ama aquilo que faz, se ela tem vocação para a área prevencionista, isso aí vai deixar ela ainda mais animada, ainda mais motivada. Eu, pelo menos, vejo por esse ponto de vista aqui. Esse é o ângulo que eu consigo observar. É um desafio a mais. Se a pessoa não tem uma afinidade com a área, acaba desanimando, porque vai entender que isso é um desafio grande, pode ficar ansiosa e acabar desistindo da profissão. Eu não recomendo que ninguém faça isso por experiência. Sou suspeito a falar disso porque eu amo a área prevencionista. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para falar isso aí. A pessoa precisa olhar para si próprio, para o seu perfil, observar outras oportunidades que ela tem no mercado, mas aí nós já vamos sair dessa questão técnica e vamos entrar na área de gestão de pessoas ou psicologia, que não é o assunto aqui do momento. Sobre isso eu posso falar num outro vídeo, numa outra oportunidade. Então, colegas prevencionistas, vejam que interessante. Atuar como técnico de segurança do trabalho, dedicar-se com competência total, atender legislações aplicáveis, salvaguardar a saúde e segurança dos funcionários, deve ser a prioridade do prevencionista. Fato, né? Isso é notório, isso é falado o tempo todo durante a formação do curso. Por outro lado, isso pode parecer difícil, mas o não atendimento dos princípios básicos da profissão pode sim levar o técnico de segurança do trabalho ao encarceramento. Isso não é exclusividade dessa profissão, mas também de outras, né? Em outras profissões, se não houver uma conduta ética, se houver um erro no projeto que tornem pessoas vítimas, a pessoa também poderá ser encarcerada. Então, é bom deixar claro que isso não é exclusivo dessa profissão, mas o foco aqui hoje é esta profissão. Então, pode o técnico de segurança do trabalho, em decorrência do exercício de suas funções, responder por homicídio? Sim. A Lei 8.213 de 91, no artigo 19, parágrafo 2º, considera como contravenção penal o fato de a empresa deixar de cumprir as normas de saúde e segurança no trabalho. É importante ressaltar que na forma da lei deve ser apurada a responsabilidade por qualquer acidente do trabalho para que o culpado seja punido. Então, sim, vai haver a apuração do fato, aumentada de acordo com preceitos jurídicos. Mais uma vez aqui vai entrar o trabalho do delegado. Cabe ao delegado da polícia, sabendo da ocorrência de um acidente de trabalho ou do perigo aqui exposto,
os trabalhadores estão, ele, delegado, vai instaurar inquérito para apurar as responsabilidades e oferecer denúncia ao Ministério Público. Mas, de novo, lembre-se do direito à ampla defesa e sempre a investigação com atenção aos fatos. É função do técnico de segurança do trabalho informar o empregador através de parecer, primeiro, os riscos existentes no ambiente da empresa, ambiente de trabalho, e depois disso orientar quais as ações serão desenvolvidas, tomadas para eliminar, afastar ou atenuar o risco. Sempre que é dito eliminar o risco, é estancar por de vez aquele agente periculoso ou insalubre existente no ambiente de trabalho, que pode vitimar uma pessoa. Afastar é deixar a pessoa longe do risco. E atenuar, apenas diminuir essa condição de risco. Quando você atenua, você não elimina o risco e não deixa a pessoa afastada do risco. O eliminar é através de EPC, equipamento ou sistema de proteção coletiva. O afastar é fazer a tomada de medidas administrativas, deixando a pessoa longe do risco existente no ambiente de trabalho. E o atenuar? Atenuar, como eu sempre digo, é a última medida desenvolvida. É apenas o fornecimento do equipamento de proteção individual. Então, mesmo que seja o sistema de proteção individual, é a última medida que sempre deverá ser tomada, nunca a primeira. Diante desse cenário, temos o profissional que deve desenvolver esforços com o objetivo de manter um ambiente de trabalho seguro, um ambiente seguro. Portanto, o TST não deve pensar de maneira egoísta, muito menos tomar ações em direção ao seu próprio interesse. Ele precisa o tempo todo pensar no coletivo. Ele representa o olhar jurídico dentro da organização. Está ali para proteger a vida, a segurança, a saúde dos trabalhadores. Exemplos de atitudes errôneas que podem dar cadeia. Emitir o certificado de um curso ou treinamento sem concluir. Dá um certificado do curso que depois ele conclui. Ele começou a fazer o treinamento, mas ele não pode terminar porque a produção aumentou ou faltou gente na linha. Isso é bastante comum, esse tipo de tentação, né, para nós profissionais prevencionistas. Está sempre vindo, né, na nossa direção. Então, de repente, você emite um certificado como se a pessoa já tivesse concluído o curso e pode existir uma denúncia. Como pode acontecer o pior, alguém se machucar ou até morrer. E na investigação vai se apurar que a pessoa não tinha concluído o treinamento. Obviamente que na apuração dos fatos, o delegado vai ter que condenar, porque foi um fato que contrariou completamente as regras de segurança e o princípio ético do profissional prevencionista. Muito cuidado, o certificado deve ser emitido apenas no final do treinamento. Não disponibilizar hidrantes e o não funcionamento, por exemplo, de uma bomba d'água próximo a um local de incêndio. Há um incêndio, pessoas podem morrer ou sofrer queimadura de 3º grau, ficar lá com o rosto desfigurado em função daquela ocorrência ali. Até a fábrica toda pode ser queimada. Com isso aí, gerar a perda do patrimônio, provocar desemprego na sociedade e se constatar que, de repente, um grupo de profissionais, dentre eles, gerente industrial, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, ser identificado que já sabiam do fato e não tomaram medidas corretivas para avisar o empregador, para avisar a empresa que pagava o seu salário e eles estavam ali com o objetivo de dar proteção. Um outro caso, não fornecer sistema de proteção coletiva contra quedas de alturas. Isso na construção civil é uma coisa bastante comum. Infelizmente, a queda de nível
é a principal causa de morte no trabalho. E as NRs têm um grau de exigência muito interessante nesse aspecto. Então, se você não fornecer um sistema de proteção contra a queda, que começa pelo sistema de linha de vida, passa por um processo de ancoragem como um todo, sistemas de guarda-corpo, depois disso, o sistema de proteção coletiva, você pensa no treinamento da pessoa, no uso e depois o fornecimento do EPI. Todo esse sistema, para evitar queda de nível, garante o profissionalismo, a aplicação por parte do TST. O contrário disso, se houver uma vítima fatal, pode também da cadeia. Fornecer máquinas e ferramentas inadequadas. Se ficar comprovado que uma determinada máquina estava totalmente em desacordo com as NRs e o técnico não fez nada para orientar a empresa, ele também pode ser condenado junto com demais pessoas da organização. Um outro exemplo, não fornecer condições que evite choques elétricos. Uma subestação irregular, painéis elétricos em desacordo com a NR10 e também toda demais infraestrutura da área elétrica. Expor um funcionário a uma jornada excessiva. Isso pode levar a um cansaço, a uma sonolência, a um problema ergonômico e, por conseguinte, pode vitimar uma pessoa. Se isso acontecer, a empresa poderá ser condenada e o técnico de segurança também vai entrar nesse processo. E, como último exemplo aqui, deixo não fornecer EPI adequado. Aqui uma situação mais global, EPI para qualquer tipo de situação, tanto para risco elétrico, trabalho com máquina e equipamento, queda de nível elevado e outras situações. Muito cuidado! Ter postura ética com a empresa não corresponde a consentir com os erros da mesma. Isso causa muita confusão na mente dos jovens profissionais. E não apenas dos jovens profissionais, eu acho que dos profissionais como um todo, né? Mas principalmente no início, há uma dúvida muito maior. Até que ponto eu estou comprometido com a empresa e até que ponto eu estou consentindo com os erros da mesma? É preciso caracterizar muito bem isso. É preciso deixar claro que você está consentindo com o erro quando você não aponta, não registra, não documenta erros, inadequações no ambiente de trabalho. Máquinas, equipamentos, falta de treinamento, não fazer os exames adequados, conforme está no PCMSO da empresa. Tudo isso é exemplo do que seria uma postura antiética do técnico de segurança do trabalho que poderá levá-lo à condenação. Tal postura irresponsável penaliza não somente a empresa, mas o próprio TST, conforme a gente leu acima, né? Conforme vimos acima. Diante desse cenário, o que fazer para se resguardar, para resguardar a ética e o bom profissionalismo? Precisamos, nesse caso aqui, partir e entrar nesse ponto com o Código de Ética Profissional do TST. As funções, quando no exercício profissional, são definidas pela Portaria 3275, de 21 de setembro de 89, não sendo permitido o desvio dessa. Nesse cuidado, nessa busca para resguardar a ética e o profissionalismo, nós temos que também verificar o artigo 05, que diz: exercer o trabalho profissional com competência, zelo, lealdade, dedicação e honestidade, observando as prescrições legais e regulamentares da profissão e resguardando os interesses dos trabalhadores, conforme a Portaria 3214 e suas MRs. Aqui ele já faz um link, arremata e lança a responsabilidade do TST para o atendimento, para o cumprimento das normas regulamentadoras, que outrora eram publicadas e mantidas pelo Ministério do Trabalho e atualmente são mantidas, estão sob a responsabilidade da Secretaria Especial do Trabalho, ligada ao Ministério da Economia do Governo Federal. Aqui é muito importante que o técnico de segurança do trabalho ele tenha uma boa relação, um bom entendimento, melhor dizendo, das normas regulamentadoras. Ele não precisa ser um especialista em todas as NRs, mas ele tem que ser ele deve ser, a boa orientação é que ele seja
o generalista nas NRs de modo global e venha ter um bom domínio e, de preferência, até uma especialização nas NRs que são aplicadas, que são mais direcionadas ao seu dia a dia. Exemplo, se ele for da construção civil, que ele tenha uma boa noção, um bom entendimento da NR10 e uma excelente compreensão, um excelente domínio da NR18. Da mesma forma, se ele trabalha numa empresa, por outro lado, que é da área elétrica, que presta serviços na área elétrica, já seria interessante ele ter um bom domínio da NR10 e uma noção legal da NR18. Então, vai existir aquela NR que é mais ligada à atividade do profissional. Nesta aí, a minha recomendação é para que, de fato, o profissional procure dominar aquelas NRs que são mais ligadas. Se ele, por outro lado, é do setor químico, que ele tenha uma boa noção e um bom domínio da NR20. Então, se eu fosse ficar aqui citando, poderia citar vários exemplos de NRs que são mais ligadas às atividades econômicas. A partir do momento que o profissional entende isso e começa a se especializar naquelas NRs ali, ele tem muito mais possibilidade, muito mais alternativa de contribuir, de colaborar com a empresa que ele presta serviço. Para que, de fato, o profissional venha se resguardar, o meu toque final é o seguinte: tudo que nós falamos aqui, essa visão interessante do profissional, adequação de máquinas, melhoria no ambiente de trabalho, fornecimento de EPIs, realização de exames médicos, atualização dos prontuários da documentação, tudo isso que o técnico verificar no dia a dia, a forma dele se resguardar é documentando isso. Isso precisa ser documentado, tem que estar no papel, como a gente fala. Não necessariamente no papel impresso, Hoje você pode utilizar o e-mail, principalmente se o e-mail tiver um sistema de backup. Você pode registrar, ter a certeza que a pessoa que você passou o e-mail recebeu e a comunicação ser clara. Você tem que dizer o local, o setor e o que realmente é necessário. Tem que ser um e-mail que, posteriormente, se houver a necessidade de ler, o agente público que vai investigar aquela ocorrência possa entender do que você estava falando. Então, se houver uma situação dessa e o pior acontecer, o que pode evitar o técnico de ir para a cadeia é realmente ele provar que estava cobrando da empresa, que isso está documentado. É a ferramenta que ele tem. Pode colocar em ata da CIPA, demais atas de reunião, esboço, projeto, anteprojeto, editais, enfim, os meios para registro disso aí são os mais variados. Algumas empresas têm sistema interno onde você faz toda a gestão, onde as melhorias são ali recomendadas, grupos de melhoria, Kaizen, que é grupo de melhoria contínua, tudo isso serve como ferramenta para o técnico se resguardar. O que ele não pode é não registrar e não documentar. Aqui nós chegamos num ponto crítico da nossa conversa. Estamos finalizando a nossa prosa e também num ponto crítico. Já me perguntaram isso várias vezes, mas não estou cansado de responder. Que é o seguinte: olha, Ari, eu estou na empresa X e tem uma caldeira que está próximo de explodir. Eu já mandei e-mail, já fiz orçamento, já pontuei, fiz reuniões e reuniões com o chefe. Ele diz espera, e disso nunca passa. Eu já percebi que, na verdade, parece que ele está esperando explodir para colocar a culpa em mim. Eu já documentei, já tenho e-mail, eu já passei solicitações, já fiz análise de risco, tudo que era possível da minha parte, como TST, eu fiz. E agora, quanto tempo faz que isso está ocorrendo? 2 anos? Se durante 2 anos você está pedindo, e aquilo que deve ser feito não está ocorrendo, se o pior acontecer, corre risco de o agente público interpretar que você está pecando por omissão. Por quê? Você não tomou uma atitude condizente com a necessidade. Então, existiu o quê? Uma falta de senso das proporções. Uma coisa é você querer, você exigir que faça uma adequação numa máquina em 2 semanas. Outra coisa é você ver passar 2 anos e a pessoa não fazer nada. Se isso ocorrer, peça conta.
Pede para sair, porque o pior vai acontecer naquela empresa e a sua carreira pode ficar manchada e você poderá ser condenado junto. Então, essa aí é a minha sugestão e é o que eu vejo por experiência no dia a dia. Sejamos educados, éticos, tratamos bem a empresa que paga o nosso salário, mas jamais sejamos coniventes. Uma coisa é você esperar 2 semanas, 2 dias, e outra coisa é você conviver com um risco grave e iminente durante 2 anos. E alguém pode me dizer, Ari, mas era um risco grave e iminente e ficou durante 2 anos para acontecer? Sim, ocorre. Faltava o quê? O detalhe. Faltava um superaquecimento, faltava uma temperatura mais elevada, faltava uma sobrecarga de trabalho, alguma coisa faltava para o pior de fato acontecer. Em algum momento, o pior veio. Poderá, mesmo que ele tenha orientado a empresa, nesse caso aqui também, ser condenado. Meus amigos, até a próxima com um novo tema. Até lá, saudações prevencionistas!